Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, mercado agrícola dia por dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira, início da cúpula de líderes sobre assuntos climáticos, um evento convocado pelo presidente americano Joe Biden, reunindo os principais líderes da economia mundial para tratar de clima, sobre metas climáticas. Nós vamos ver esse assunto daqui a pouquinho. O início foi hoje, continua até amanhã. Já tivemos o pronunciamento do presidente americano Joe Biden, do presidente da China também, e do nosso presidente Jair Bolsonaro, falando sobre metas, sobre intenções de corte nas emissões, no sentido de restabelecer o equilíbrio global do clima. E clima também é o nosso assunto no mercado hoje, no mercado de commodities agrícolas. Clima totalmente desfavorável aqui para o andamento de safras agrícolas que estão em curso no mundo neste momento, no hemisfério norte e também aqui no Brasil. E mercados de commodities agrícolas disparando hoje, mercado de grãos, sobretudo, com altas novamente, já por vários dias consecutivos, altas fortes nas bolsas internacionais das commodities agrícolas de maior interesse do país. Antes de mais nada, vamos começar aqui pelo comportamento do mercado financeiro. Dólar operando com queda nesse início de tarde de quinta-feira, menos 0,8% agora, R$ 5,51 é a cotação da moeda americana no mercado de câmbio. Dólar, portanto, em queda. Boa parte refletindo aqui perspectivas um pouco mais otimistas com relação ao orçamento federal, que esteve empacado desde o final do ano, devia ter sido votado em dezembro. Estamos em fim de abril, só finalmente agora foi terminado o seu processo de discussão e votação no Congresso, e hoje é o dia de sanção pelo presidente Jair Bolsonaro, possivelmente com vetos. Esse é um dos assuntos, portanto, do dia aqui, que faz com que o mercado de câmbios funcione de forma mais tranquila, mais calma, com queda. E o índice Bovespa na B3 subindo, 0,2% neste momento. Lá fora, o mercado financeiro com o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York caindo um pouco, 0,2%. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Europa, subindo 0,9%, está fechando já o mercado. Xangai, na China, a Bolsa fechando em queda, já fechou, né? 0,2%. Petróleo com leve alta nesse início de tarde, 0,5% o mercado em mercado em Nova York, o WTI, referência para o mercado americano. Em Londres, o petróleo tipo Brent operando também com alta de 0,5%. Preço aqui numa faixa agora entre 61 a 65 dólares o barril, 65 no caso do Brent, que é negociado na Bolsa de Londres, e que é referência para o mercado internacional, inclusive para o Brasil. Dólar Index, indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, operando com leve alta nesse início de tarde, 0,1%. Na contramão, portanto, o mercado aqui no Brasil, o mercado de câmbio com queda. Mercado de ouro, menos 0,5% agora há pouco, 1.784 dólares a onça Troy. Bom, mercado de commodities agrícolas, já antecipei, especialmente o mercado de grãos, operando com um comportamento muito agressivo, muito forte aqui, vendo um mercado extremamente aquecido em termos de demanda, mas sobretudo com preocupações com a oferta. Soja disparando aqui 1,8% agora há pouco, 26 pontos, já subiu mais do que isso, subiu mais de 2%, 2,3% no início dos negócios desta quinta-feira, e o milho dispara 3%, já andou até acima disso, em ambos os casos refletindo preocupações com o clima nos Estados Unidos, particularmente. Clima muito frio, neve, ou seja, isso tende a prejudicar a germinação do milho já plantado, além de atrasar o próprio andamento do plantio, tanto do milho quanto da soja. Então, isso causa preocupações no momento em que o mundo está precisando de uma recomposição dos seus estoques globais, tanto de soja como de milho, e estamos vendo problemas aqui no país mais importante do mundo em termos de grãos, que é os Estados Unidos, especialmente no caso do milho, a preocupação muito grande, porque esse tipo de clima desfavorável, que deve continuar por mais alguns dias, acaba encurtando demais a janela ideal de plantio do milho americano. Os Estados Unidos são os maiores produtores e exportadores mundiais. São mais de 400, e são cerca de 400 milhões, 380 milhões de toneladas por ano, também o maior exportador de milho. E outra preocupação ainda com o milho é com a própria safra do Brasil. O Brasil que é o segundo maior exportador, só perto dos Estados Unidos. Milho no Brasil com falta de chuvas, preocupação aqui com o fato de ter sido plantado também fora da janela ideal, com atraso,
está acontecendo agora nos Estados Unidos também. Aqui porque atrasou o plantio da soja, a segunda safra de milho que é plantada depois da colheita da soja, a colheita da soja atrasou, então tudo acabou embolando e a janela do milho ficou muito curta aqui. E fica mais próximo aqui do desenvolvimento das lavouras do momento em que cortam as chuvas na região centro-sul do país, particularmente na metade central e norte do país. Para de chover por meados de maio e aí o risco é muito grande daí para frente com relação a perdas de produtividade em função de falta de umidade. E já tem falta de chuvas em algumas regiões neste momento. Muita gente já reduzindo o potencial de produtividade e de produção dessa safra, que deveria ser recorde, mas dificilmente vai atingir esse potencial. Portanto, o milho dispara 3% nesse momento na Bolsa de Chicago, soja também 1,8%, são 26 pontos acima, milho 18 pontos de alta, que também não é comum esse tipo de comportamento. E o trigo acaba pegando carona, acompanha esse comportamento. O arroz também, estão vendo o trigo subindo aqui 1,6% na Bolsa de Chicago. Arroz em casca, que estava calminho, também voltando a subir aqui 1,2%, ou seja, mercado de grãos em geral se autoacompanhando aqui em função dessa preocupação com o clima nos Estados Unidos e também no Brasil, dois grandes produtores. Na Bolsa de Nova York, o comportamento não é muito diferente. Não? O algodão volta a subir, também há preocupações climáticas nos Estados Unidos, especialmente no Texas, por falta de chuvas. Então, a situação climática também forçando o algodão aqui a se manter o mercado aquecido. O açúcar, que subiu muito nos últimos 2 dias, hoje está um pouco mais calmo o mercado, mas também há preocupações com o clima aqui no Brasil, que pode prejudicar o rendimento da safra de cana-de-açúcar, que está na sua fase inicial nesse momento. Isso, consequentemente, pode afetar a produção de açúcar no país, que é o principal produtor e exportador mundial. O que mais que sobe hoje? O cacau na Bolsa Nova York também estava com alta agora há pouco, 0,2%. Na contramão, e oscilando bastante, mercado bastante volátil aqui, o café arábica em Nova York, caiu um pouquinho, está subindo, subiu um pouquinho, voltou a cair agora, está com queda de 0,1%. Muita volatilidade nesse mercado, portanto, também. E também há preocupações com o clima, no caso do café, nesse caso aqui no Brasil que já vai ter uma safra pequena esse ano, bem menor que a do ano passado, porque ano de bienalidade baixa. Além disso, o café arábica, particularmente, já sofreu alguns percalços aqui em função de falta de chuvas lá na época das floradas, entre setembro e outubro. Então, o café também está aí com o mercado relativamente aquecido, apesar dessa pequena queda que se observa, por enquanto, nesta quinta-feira. Lembrando que os mercados seguem em andamento, estamos indo na metade dos pregões, ainda muita água pode rolar até o encerramento, até o fechamento das bolsas nesta quinta-feira. Mas o grande destaque realmente é soja e milho, mercado super aquecido, com preocupações globais com relação à safra americana e, no caso do milho, também com a safra brasileira. Então, altas fortíssimas. A soja ultrapassou os 15 dólares por bushel, coisa que não acontecia há pelo menos 7 anos, ou seja, são preços históricos aqui nos últimos anos, e o milho também não está muito diferente disso. Muito bem, está aí um retrato do mercado. Mercado físico, hoje nós não temos as cotações atualizadas, porque ontem foi feriado no Brasil, ontem, dia de Tiradentes, não funcionou o mercado interno aqui, mercado físico interno, portanto, aí não temos cotações atualizadas. Vão ser atualizadas ao longo do dia, mas já se pode antecipar claramente que mesmo com o dólar caindo aqui, o mercado de câmbio 0,8% agora há pouco, essas altas fortes lá em Chicago, especialmente no caso da soja e milho, deve manter o mercado interno também com preços elevados, ou seja, no mínimo deve se manter estável em níveis lá em cima, como já vinha acontecendo com o milho particularmente, já ultrapassando os R$100 por saca em muitas partes do país, desde São Paulo aqui até Santa Catarina, por exemplo, está vendo em Chapecó, ontem preço na faixa dos R$100 por saca de 60 quilos. Muito bem, vamos em frente, fica hoje o grande assunto do dia, e o próprio canal AgroMais aqui tem acompanhado isso detidamente ao longo de toda a manhã, é a cúpula dos líderes do clima, que acontece por convocação, é virtual, não? Você não tem um evento, não é um evento presencial, é virtual, cada um no seu país, a cúpula dos líderes do clima, com a convocação do presidente americano Joe Biden, para tratar de metas, de intenções pelo menos. E a gente viu hoje pela manhã já os pronunciamentos do presidente americano Joe Biden, do presidente Jair Bolsonaro, né, e também do presidente da China,
também todos eles apontando aqui as suas metas em termos climáticos. Nós vamos, primeiramente, assistir um trechinho aqui da abertura do evento, foi pelo presidente americano Joe Biden, que anunciou aqui o comprometimento dos Estados Unidos em reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 2005. Essa redução pela metade até 2030. É um comprometimento maior do que aquele já tinha sido antecipado pelo antigo presidente Barack Obama, também do Partido Democrata, agora uma meta mais ambiciosa, conforme adiantou o presidente Joe Biden na abertura do evento climático nesta manhã. Vamos ver. Os Estados Unidos não vão esperar. Estamos decididos a agir, não só no governo federal, nas cidades, nos estados, no país todo. Pequenas empresas, grandes conglomerados, trabalhadores em todas as áreas. Eu vejo essa oportunidade de criarmos trabalhos ou empregos bem remunerados, trabalhadores criando milhares de quilômetros de linhas de transmissão com energia limpa, trabalhadores saindo de minas de carvão, de poços de petróleo. Precisamos proteger a saúde das comunidades. Trabalhadores da indústria automobilística criando veículos elétricos. Eletricistas montando estações de recarregamento nas estradas. Engenheiros, operários da construção, criando fábricas de hidrogênio para que tenhamos aço, cimento, na produção de energia limpa, agricultores usando ferramentas de tecnologia de ponta para que tenhamos inovação também na área do carbono, reduzindo a pegada de carbono. Fazendo esses investimentos, os Estados Unidos saem na frente para reduzir a metade os gases de efeito estufa até o final dessa década. Esse é o nosso futuro como nação. É o que podemos fazer se trabalharmos na construção de uma economia que não é só mais próspera, é mais saudável, mais justa, mais limpa para o mundo todo. E o presidente brasileiro Jair Bolsonaro também falou no início, dessa cúpula do clima, que foi na manhã de hoje, e ele destacou aqui uma meta do Brasil eliminar o desmatamento ilegal aqui até 2030. Também falou em antecipação da sua meta em 10 anos, antecipação da meta de zerar aqui o desmatamento, ou seja, de neutralizar a questão de emissão de gases de efeito estufa, e também anunciou aqui metas e a participação sustentável do agronegócio brasileiro. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera.
à luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Quem também se pronunciou na manhã de hoje, nessa cúpula de líderes para falar sobre clima, foi o presidente chinês Xi Jinping, um dos países que mais emitem poluentes no mundo, mas que se comprometeu também com metas de redução e de neutralidade em termos de emissão de poluentes, e fez uma cobrança também aos países mais desenvolvidos, no sentido de que tenha um compromisso maior, já que poluíram antes, cresceram antes, usaram vastamente os recursos naturais do planeta, portanto, teriam um compromisso maior. Isso mais ou menos em linha também com cobranças que têm sido historicamente feitas pelo governo brasileiro. Xi Jinping, portanto, cobrando aqui um maior comprometimento das nações mais desenvolvidas com relação à redução das emissões de gases de efeito estufa. Bom, a análise preliminar desse início do evento mostra uma carta de intenções, na verdade, ou seja, a maioria dos participantes prometendo aqui se empenhar na redução de poluentes para evitar o aquecimento global, redução das emissões e se preparando aqui para quando as coisas acontecerem de fato, quando os compromissos forem exigidos formalmente, com assinatura de acordos, que vai acontecer na cúpula do clima, na 26ª COP, que acontece em Glasgow, na Escócia, agora em dezembro. Dezembro desse ano, aí sim, a cúpula dos países aí se formalizando todas essas intenções em termos de redução das emissões. Mas essa carta de intenções, de qualquer forma, é positiva, começa pela própria intenção aqui do governo americano de diminuir 50% já até 2030, uma meta mais ambiciosa do que os governos anteriores, as suas emissões, e tentando neutralizar essas emissões até 2050. E o governo brasileiro também um pouco mais, digamos, um pouco mais ousado em termos de compromissos, conforme expresso pelo presidente Jair Bolsonaro, embora dentro do esperado com relação ao discurso, destacando aquelas metas, aquelas promessas, pelo menos, que já vêm sendo feitas em outros eventos, que entre outras coisas, por exemplo, regularização fundiária na Amazônia, um aspecto extremamente importante, ou seja, muitas terras lá invadidas por poceiros, terras da União, não tem um dono claro, e isso é importante no sentido de fixar as pessoas no campo e melhorar em termos de legalização da propriedade, significa também uma autorregulamentação do desmatamento na Amazônia, ajuda bastante. Destacou também a questão do pagamento por serviços ambientais, ou seja, alguém tem que pagar essa conta, né, para proteção do meio ambiente, o chamado pagamento por serviços ambientais, está na agenda brasileira já há algum tempo. Destacou bastante, isso é importante, a promoção da bioeconomia, ou seja, utilizar os recursos naturais da região para a promoção do desenvolvimento, né, regional. Porque, afinal de contas, essa é uma região que tem pessoas que moram por lá, precisa ser gerado empregos, e a bioeconomia é o caminho para um crescimento econômico sustentável na região, utilizando os próprios recursos da floresta amazônica, por exemplo, e de toda a região amazônica. Então, esse é o discurso básico aí do presidente Jair Bolsonaro, uma novidade que realmente antecipou aqui metas um pouco mais claras, mais ousadas em termos de reduzir o desmatamento, ou mesmo zerar o desmatamento até 2030, e também antecipar em 10 anos aqui a neutralidade ambiental do país, zerando as emissões, portanto, até 2050. A meta anterior, se não me engano, era 2060. Isso, claro, é um compromisso que agora precisa ser colocado em prática, ou seja, o discurso está bonito de todos os líderes mundiais hoje, inclusive do líder brasileiro, mas tudo isso precisa ser colocado em prática, que começa agora com um compromisso formal na COP, que se realiza em Glasgow, na Escócia, em novembro. Até lá tem que organizar a coisa para realmente poder cumprir o que vai ser assinado nessa cúpula do clima em novembro. Muito bem, o que mais? Projeção das exportações brasileiras de soja. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, divulgou hoje uma projeção das exportações brasileiras de soja, agora para o mês de abril, com potencial de atingir um recorde histórico para o mês. O potencial de chegar em quase 16 milhões e 800 mil toneladas
Isso nunca aconteceu por mês de abril, em boa parte explicado também pelo atraso que houve na colheita brasileira decorrente de problemas climáticos, atrasou o plantio, e agora as coisas ficaram mais emboladas. Já teve um grande volume embarcado no mês de março e agora em abril um recorde, portanto, pelo menos é o que espera a ANEC. O volume previsto é menor do que a estimativa da semana passada, que era de 17.150.000 toneladas. Ainda assim, a projeção está maior do que o dado divulgado no início de abril, que apontava embarques de até 16.300.000 toneladas neste mês, com base na programação de navios. Se a projeção mais otimista se confirmar, abril teria um novo recorde mensal, superando as 14.900.000 toneladas embarcadas em março. Em abril do ano passado, as exportações da oleaginosa alcançaram 14.280.000 toneladas, segundo os dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta quinta-feira aponta uma projeção de retomada do crescimento da produção chinesa de milho para 268 milhões de toneladas, cerca de 8 milhões a mais do que na última safra. Com isso, a tendência é dos chineses reduzirem suas importações lá em 2022. Mas, antes disso, o próprio USDA está aumentando a projeção das importações chinesas neste ano, nessa temporada, para 28 milhões de toneladas, um recorde absoluto chinês. São 4 vezes mais do que os chineses importaram há um ano antes, ou seja, estão necessitam uma cidade muito grande que se tornou em um ano o maior importador mundial. Vai reduzir em 2022, mas para um número ainda bastante elevado de 15 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura americano, o que também é um número bastante expressivo e deve beneficiar o Brasil aqui como um dos provedores. Muito bem, vamos em frente. Olha, ontem à noite eu conversei com Francisco Medeiros, que é presidente da PeixeBR, que é a Associação Brasileira de Piscicultura, para comentar uma novidade aqui, que é a intenção do governo, Ministério da Agricultura, aqui, de estimular a criação de peixes nas hidrelétricas, nos lagos das hidrelétricas brasileiras, que são propriedade da União. Ele vê com bons olhos essa perspectiva e diz que isso já está começando. Vamos ver. Nós já temos uma produção bastante significativa nas hidrelétricas. Foi a maneira do secretário falar, mas nós tivemos avanços muito importantes o ano passado. O setor conseguiu a modificação de uma lei, que era uma lei que atrasava muito o trâmite processual, e também no final do ano nós conseguimos a mudança de um decreto que também trazia burocracia. Então, assim, no ano de 2020, nós aproveitamos a pandemia exatamente para ter avanço significativo nesse processo de agilidade do trâmite processual. Vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos processos com média de trâmite no Ministério da Agricultura, né? Antes era no Ministério da Pesca e Agricultura, por volta de 7 a 10 anos cada processo. A gente espera agora que isso aconteça dentro de 1 ano a 1 ano e meio no máximo, que é possível. Então, nós temos como evoluir, vamos evoluir bastante, haja vista que nesses lagos das hidrelétricas, se não houver segurança jurídica, vamos dizer, fundiária e ambiental, ninguém faz investimento. Mas nós já temos uma produção significativa. Hoje, aproximadamente aí 30% a 35% da produção brasileira de peixes já é dentro dos lagos das hidrelétricas e vai aumentar muito. Isso eu não sabia. Agora, conta para mim, você falou aqui na questão de segurança jurídica, e essa seria exatamente a minha próxima pergunta. São espaços públicos, né? Ou seja, hidrelétricas, assim como os rios, etc. Como é que funciona a propriedade e a exploração de pescado nessas áreas que não são praia? Diferente de um açude dentro de uma propriedade rural, por exemplo. Como é que funcionaria isso? Bom, a legislação brasileira já é muito antiga. Primeiro que essas águas são denominadas águas da União. Ou seja, sim, as águas das hidrelétricas é de domínio da União, é da sociedade brasileira. Então, segue o mesmo trânsito de outros bens da União. O que existia anteriormente era um decreto de 2003, onde se seguia todo um rito extremamente complicado. O que aconteceu agora é a simplificação. Então, toda aquela pessoa física ou jurídica brasileira hoje que desejem produzir peixe em algum lago de hidrelétrica, ele se dirige ao Ministério da Agricultura, e, através do Ministério, ele faz um processo de solicitação, tem todo um rito, hoje, inclusive, o processo é todo digital, ele fornecendo esses dados, o processo dele é analisado, hoje é analisado pela Marinha, pelo próprio Ministério da Agricultura, a ANA emite uma outorga, e, por fim,
o SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que administra todos os patrimônios da União, elabora um contrato, chama um contrato de cessão de 20 anos. E aí, após a assinatura desse contrato, aquele solicitante, pessoa física ou jurídica, tem direito em explorar aquele espaço de água que ele solicitou. Agora, alguns dados importantes. Ele vai pagar por isso. A gente chama de cessão onerosa. O próprio governo federal estabelece um valor para que ele explore por 20 anos aquele espaço na produção de peixe. E também tem um outro dispositivo muito interessante. Após a assinatura do contrato, ele tem 3 anos para produzir. Se ele não produzir, automaticamente ele perde a cessão e volta novamente para a sociedade para que outras empresas ou pessoas jurídicas solicitem. É um avanço significativo. Nós devemos ter um crescimento muito grande da piscicultura esse ano, essa década, em função disso. Agora, um detalhe importante. Quem é beneficiado com isso, nesse momento, é só a tilápia. Porque somente a tilápia é um peixe que se adapta a esse sistema de produção em tanques-redes. Então, por isso que a gente vai... Hoje, já 60,6% da produção já é de tilápia e deve crescer muito em função dessa nova legislação que permite o aproveitamento desses lagos de hidrelétrica. E aqui nós estamos falando somente das hidrelétricas de domínio da União. Existem as hidrelétricas de domínio do Estado, que são aqueles corpos hídricos que nascem e que desaguam em um rio federal dentro do próprio Estado, que são principalmente as PCHs, aquelas pequenas centrais hidrelétricas, que têm um potencial igual ou superior a essas dos lagos da União. Está aí, segundo o Ministério da Cultura, a Secretaria de Agricultura e Pesca, o Brasil tem potencial de dobrar sua produção de pescados utilizando essas águas aí de hidrelétricas. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Boa tarde e até às 18h30, quando a gente está de volta com o Consultor Agromais. Até lá.